Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma meditação quaresmal nesta terça-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Vamos pedir a graça de Deus para podermos mergulhar na palavra, mergulhar naquilo que o Senhor tem para os nossos corações no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, inspirai as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las pela graça do Espírito Santo em nossas almas, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu irmão, minha irmã, nesta terça-feira, nós temos como tema proposto para a nossa meditação: a paixão de Cristo nos rendeu a salvação, porque foi um ato meritório. E nós, a partir da palavra de Deus, é claro, da liturgia de hoje, também meditamos profundamente este tema. E Santo Tomás hoje nos coloca essa realidade maravilhosa. Cristo é a cabeça da igreja. Nós fazemos parte deste corpo místico que é nosso Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, Jesus, como cabeça da igreja, por ser homem perfeito, por ser sem pecado e, é claro, por ser Deus, ele é constituído então cabeça da igreja, princípio de todas as coisas. E nós, aqui, meus irmãos, fazemos sempre este paralelo com o ato da criação, pois nós sabemos muito bem que em Cristo todas as coisas são restauradas. E assim como a palavra nos faz esta comparação, este paralelo, por um homem entrou o pecado e a morte no mundo, por um homem entra a salvação. Em Adão todos morrem, mas em Cristo todos têm a vida, e vida eterna, porque Ele é Deus. Meus irmãos, Jesus, como é a cabeça da igreja, Ele traz a salvação pelo seu ato salvífico para todo o corpo. Então, por isso nós também meditamos e entendemos a partir desta palavra, desta reflexão, aquela realidade que foi colocada por Bento XVI, também trazendo um pensamento antigo na igreja. Fora da igreja não há salvação, também por causa dessa realidade espiritual. Cristo é a cabeça. Nós somos o seu corpo, nós somos os seus membros, assim como também nosso Senhor na palavra vai usar um outro exemplo para nos mostrar que nós estamos intimamente ligados a Ele. A nossa ligação é uma ligação de vida com o nosso Senhor. Ele é a videira, nós somos os ramos, O ramo que não está ligado à videira não tem vida, a sua vida não se mantém, não se sustenta. Assim, meus irmãos, Cristo é a cabeça. E Cristo, então, alcança pelo seu ato salvífico a graça da salvação. E esta graça não fica restrita à cabeça, mas esta graça, ela desce e alcança todo o corpo, que somos nós. E também, meus irmãos, aqui os santos, eles fazem podemos assim dizer, uma leitura espiritual até do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo no ato da flagelação. Nós vemos que o corpo de nosso Senhor, ele é todo chagado, é todo ferido, para também redimir todo o corpo da igreja, para redimir todos nós. Cada membro de nosso Senhor Jesus Cristo foi duramente açoitado. Cada parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo sofreu chaga, sofreram as agruras das torturas da cruz, para que assim
a graça que vem dessas chagas, a graça que vem deste ato de salvação de Cristo, cabeça da igreja, pudesse também, de fato, chegar e remir a todo o corpo que somos nós. Por isso a alegria de dizer que nós somos remidos em Cristo, a alegria de dizer que fazemos parte de um corpo, e não de qualquer corpo, mas o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso somos salvos graças ao seu sacrifício, graças à sua paixão, morte e ressurreição. Nós devemos saber, vai nos dizer aqui Santo Tomás, também que apesar de Cristo, por sua morte, ter adquirido mérito suficiente para toda a raça humana, há coisas específicas que são necessárias para a salvação de cada alma em particular. E essas coisas, cada alma deve buscar por conta própria. Aqui, meus irmãos, entra a nossa parte. Aqui entra a nossa parte. Santo Tomás tem uma colocação muito célebre e conhecida, que vai dizer que o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. E é exatamente o sentido daquilo que ele nos coloca aqui neste parágrafo. O Deus que te criou sem ti, ou seja, nosso Senhor, para nos criar, não pediu a nossa permissão, o nosso consentimento ou a nossa opinião. Não foi isso? Por um ato deliberado de seu amor, sua compaixão, fomos chamados à vida, fomos chamados à existência. Mas este Deus que nos criou por amor não nos salvará sem a nossa participação. E aqui, meus irmãos, nós entramos de cheio no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, na liturgia que hoje a igreja nos propõe. Porque esta nossa parte é exatamente vencermos o pecado, alcançarmos a santidade. E hoje nosso Senhor nos coloca no Evangelho aquilo que é próprio da vida do cristão, da vida do discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que nos diz o final do Evangelho de hoje, mas também vemos, é claro, a primeira leitura e, logicamente, o restante do Evangelho. Nosso Senhor vai nos dizer aqui no final do Evangelho, é uma máxima cristã. Isso aqui é uma máxima para a nossa vida de católicos. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E aqui, meus irmãos, nós, baseados na palavra, fazemos a seguinte reflexão. Cristo, cabeça da igreja, se fez pobre, humilde, obediente até a morte, morte de cruz, e pelo seu ato meritório, porque ele não tinha pecado, e portanto ele assume o pecado de todo o corpo, que somos nós, ele assume o pecado de todo o corpo da igreja, todos aqueles que pela fé farão parte deste edifício espiritual, como nos coloca o catecismo da igreja, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Cristo, então, assume o pecado de todo o corpo místico para salvar. Então, meus irmãos, este ato traz salvação para todos nós. Cristo, a cabeça, ele é o princípio de todas as coisas. E a palavra de Deus hoje nos coloca, meus irmãos, que nós, falando especificamente do tempo de Jesus, tinham lá os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei, que falavam, mas não viviam, que interpretavam a lei e diziam aquilo que as pessoas deviam fazer e viver, mas eles mesmos não moviam, como vai dizer aqui a palavra, aquele pesado fardo nem sequer com o dedo. Atenção, meus irmãos, atenção. Aqui eu, como sacerdote, também me coloco, preciso me colocar, e todos nós que temos
uma missão, uma função, um ministério, né, vamos dizer assim, um cargo na igreja, todos nós devemos nos colocar. Tudo aquilo que fazemos é para a edificação de todo um corpo. Assim como o nosso Senhor edificou toda a igreja e salvou a todos nós pelo seu sacrifício, nós, enquanto liderança, nós, enquanto cabeça também de uma igreja, de uma pastoral, de uma paróquia, de uma porção do povo de Deus, precisamos viver aquilo que pregamos. Precisamos buscar conformar a nossa vida ao Evangelho. E por isso, nosso Senhor aqui, ele faz esse alerta aos discípulos. Olha, vocês estão vendo os fariseus, os mestres da lei, eles têm autoridade para interpretar a lei, a palavra. Escutem o que eles dizem, mas não façam como eles. Olha, meus irmãos, que grave censura. E aí também nós vemos na primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías, nós vemos também esta admoestação, esta advertência aqui, esta grave censura aos magistrados, também aos mestres da lei. No início do evangelho, da leitura, nós ouvimos: ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus. E aqui vem aquilo que Deus quer de nós, enquanto igreja, de nós, enquanto também, de certa forma, cabeça de uma porção do povo de Deus, de um grupo, de uma pastoral, nós que estamos à frente, a liderar. Olha o que Deus pede de nós, olha o que o Senhor quer de nós: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos corações de minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Meus irmãos, olha, só essa palavra aqui poderia nortear toda a nossa quaresma. É aquilo que o Senhor espera daqueles também que fazem parte deste ministério de pastoreio na igreja, de guiar, de liderar. A conversão pessoal que traz frutos para o nosso trabalho pastoral. Me coloco aqui enquanto sacerdote, no meu ministério, aquilo que eu vivo é que trará frutos para aquilo que eu faço. Por isso, meus irmãos, lembramos aqui de nosso Senhor quando diz: você quer conhecer a árvore? Se aquela árvore de fato é boa, não olha somente a aparência, a folhagem verde, a árvore vistosa, mas aquela árvore dá frutos. Os frutos daquela árvore são bons? É exatamente a reflexão que tiramos a partir da palavra de Deus hoje. Buscarmos ser como nosso Senhor e não sermos como as lideranças do mundo moderno. Nosso exemplo é Jesus, que com o seu ato de sacrifício, humilde, obediente, resignado, trouxe salvação para todo o corpo. E aqui eu faço a seguinte pergunta a você, meu irmão, minha irmã: será que a nossa vida, será que a nossa busca de santidade, nossa vivência da palavra de Deus, ela tem edificado ao corpo do qual nós fazemos parte? E veja, todos nós fazemos parte de um corpo. Por exemplo, a minha casa, a sua casa é um corpo. A sua casa é um corpo. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, filha, você faz parte de um corpo. A igreja doméstica ali é o seu corpo também. Será que a sua vida tem edificado este corpo que é a sua família? Será que a minha vivência da palavra
tem edificado a minha paróquia? Será que a minha vivência daquilo que Deus quer, e nós ouvimos aquilo que Deus quer na primeira leitura e no final do Evangelho, será que esta vivência tem edificado o meu grupo, a minha pastoral? Eu preciso refletir sobre isso. Eu não posso ter como exemplo os líderes deste mundo. E aí Jesus, ele deu aqui o exemplo no Evangelho de lideranças mundanas, né? Vocês estão vendo, os fariseus, mestres da lei, eles têm autoridade, escuta o que eles estão dizendo, mas não faça como eles. E assim, meus irmãos, nós também na igreja, nós, enquanto corpo de Cristo, enquanto paróquia, enquanto capela, enquanto comunidade eclesial, precisamos também refletir desta forma. Nós precisamos ter, em primeiro lugar, como exemplo, nosso Senhor. Nosso Senhor, que, como nos escreve aqui no final do Evangelho, apresenta aos seus discípulos o seu caminho. Olha, quem buscar se exaltar vai ser humilhado. Quem buscar subir por conta própria, mais cedo ou mais tarde vai cair. Agora, quem se humilha na presença de Deus é por Deus exaltado, é por Deus chancelado, né? Meus irmãos, muitas vezes o nosso ego atrapalha nosso trabalho na igreja. Às vezes o nosso jeito de ser é um empecilho para a comunhão, para nós agregarmos as pessoas, para nós darmos aqui uma eficácia àquilo que Deus quer das nossas atividades. Isso é muito preocupante. Nosso ego, nosso eu, nossa opinião não pode atrapalhar, mas precisa somar. Precisa somar. Assim foi nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo de condição divina, nos diz a carta aos Hebreus, ele não se apegou ciosamente ao seu ser igual a Deus, mas se aniquilou, se fez homem, assumiu a nossa carne, padeceu e nos trouxe a salvação pelo seu ato de humildade. Soberbos seremos como Adão. Soberbos seremos como Eva, que num ato de orgulho deliberado abriram a porta da sua vida, seu coração e da humanidade para o pecado e a morte. Nosso Senhor, e também como não falar da Virgem Maria, nossa mãe, que pelo seu ato também resignado de amor, de humildade, se abaixa e acolhe a vontade de Deus. E por este ato, né, de humildade, de obediência de Nossa Senhora e seu Filho Jesus, nos veio a salvação, nos veio então a vida eterna, nós que somos corpo de Cristo. Por isso, meus irmãos, nosso exemplo é Jesus, que se fez humilde. Nós vamos ver na Quinta-feira Santa um exemplo do final deste Evangelho, quando nosso Senhor vai tomar a bacia e a jarra e vai lavar os pés dos seus discípulos. Esse é Jesus. Este é o nosso líder, essa é a nossa cabeça. Quem somos nós, padres, diáconos, coordenadores, né, líderes, lideranças de comunidade, de grupos, de pastoral, de ministério, para sermos orgulhosos, soberbos, donos da verdade? Nosso Senhor não se fez assim, e Ele é o nosso exemplo. Senão, meus irmãos, nós seremos como os fariseus da época de Jesus, os magistrados da época do profeta Isaías, que falam, mas não movem com o dedo aquilo que dizem para viver. Por isso, sigamos como exemplo o nosso Senhor. O caminho da humildade é o caminho de Jesus. O caminho da humildade, da obediência, é o caminho de nosso Senhor. E assim, meus irmãos, nós vamos então seguindo em tudo aquilo que Jesus diz. Então, mais uma vez relembrando estas duas partes aqui fortes da liturgia de hoje para meditarmos. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem.
é o que o nosso Senhor espera de nós. Em primeiro lugar, lideranças da igreja. É o que Deus espera de nós. Deixarmos de fazer o mal e aprender a fazermos o bem. Tirar a maldade das nossas ações da frente do Senhor. E, segunda parte forte da liturgia de hoje, é o que Jesus vai dizer no final do Evangelho. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilha será exaltado. E também, essa é uma frase própria para os ministros ordenados na igreja, que Jesus diz aqui logo acima: pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Por isso, não sei se vocês já repararam, muitas encíclicas papais, se não me engano, quase todas, né? Se você lê ali, logo após a capa, né, aquela folha de rosto ali, onde se coloca o título da encíclica também, nós vamos ver logo abaixo uma frase muito forte, impactante, que o Santo Padre Papa escreve ao se dirigir aos católicos, aos cristãos, né? Coloca lá o nome da encíclica e você tem lá, né, por exemplo, me recordo muito de João Paulo II, né, porque lia muito as encíclicas de João Paulo II quando na época de seminário, e sempre me chamou muito a atenção essa frase. O Papa escrevia lá, né, João Paulo II: servo dos servos de Deus, servus servorum Dei. E é assim que o Papa se colocava, mesmo sendo a cabeça visível, né, da igreja, ele se colocava como servo dos servos de Deus. E assim ele escrevia sempre, né, não só ele, mas como todos os outros papas escreviam sempre a igreja, como servo dos servos de Deus. Na igreja, toda liderança é para o serviço. Isso aqui, meus irmãos, é doutrina católica. Toda liderança, toda autoridade constituída na igreja é para o serviço, e não para se exaltar, se colocar como o melhor e se colocar acima dos outros. Então, meus irmãos, aprendamos hoje com a palavra, aprendamos com o nosso Senhor a ser também cabeça que traz graça. Vou fazer essa comparação, desculpa a frase forte, né? Nosso Senhor é a cabeça que traz a graça salvífica para todo o corpo. Na nossa casa, no corpo que é a nossa família, nossos grupos pastorais, movimentos, precisamos também ser essas cabeças que trazem graça para os membros, e não cabeça que traz desgraça, não é? Então, meus irmãos, a cabeça que traz desgraça para a sua casa, para o seu grupo, para a sua paróquia, para o seu movimento pastoral, é aquela que está cheia de si, cheia do orgulho e da soberba de Adão, cheia do orgulho e da soberba dos mestres da lei e fariseus que falam e não fazem. É a cabeça que está cheia da autoridade mundana dos magistrados da época do profeta Isaías. Portanto, não sejamos assim. Não sejamos assim. Aquele que quer ser, como disse o nosso Senhor, aquele que quer ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Nós precisamos nos distinguir na igreja por aqueles que muito servem, e não por aqueles que muito mandam, aqueles que muito têm autoridade, mas por aqueles que muito servem. Assim foi nosso Senhor, assim precisamos ser nós, seu corpo místico. Que Deus abençoe a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Tomás de Aquino, de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, valei-nos.